eu vou para a tua glória, Senhor. Quero ir mais alto, eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me com teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teu grande amor. Eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me com teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais, muito mais de ti, Jesus, e menos de mim, Jesus. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti e menos de mim. Leva a tua glória, leva-me a teus rios. Quero muito mais, Senhor, mais de ti. Leva os cativos, leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Nós precisamos ir bem mais alto, no fundo dele. Precisamos mergulhar nele. Grande é o Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me com teu grande amor e receber e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me com teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, graça e paz. O evangelista João Mesquita, irmãos. Eu compartilhar com os queridos irmãos a mensagem que o Senhor sempre ministra no coração da gente quando você busca Ele na intimidade. Não é assim que funciona? É isso mesmo, amados. Então, você que nos acompanha aí por todas as plataformas, um grande abraço. Seja bem-vindo, que o amor de Cristo esteja sobre nossas vidas. Amém? Então, hoje, a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês, preparei um esboço aqui, um pequeno esboço aqui, para compartilhar com cada um de vocês. E eu quero hoje principalmente falar um tema hoje sobre, o nosso título da nossa mensagem hoje é a oposição
Ou vou pegar aqui também outro, para dar mais ainda fermento na palavra de hoje. Olha só o que acontece. Os inimigos fazem parar a obra. Ou seja, os nossos inimigos sempre se levantam para tentar nos paralisar, ou seja, sufocar a nossa fé, sempre fazer com que nós retroceda na nossa caminhada cristã. Mas a oposição, irmãos, não pode parar a nossa caminhada, não pode parar a nossa intimidade com o Senhor, a nossa busca cessante, o tempo sem cessar, sempre perseverar, sempre permanecer, não desvanecer, não desanimar e sim continuar. Então, o título da nossa mensagem de hoje é a oposição. Você vai ter sempre, queridos, opositores. Na sua vida vai sempre aparecer as barreiras, os obstáculos, os gigantes, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder, nós não podemos murmurar, não podemos ficar reclamando, não podemos ficar nos prostrando diante de situações, mas sim nos posicionar, sabendo que aquele que é conosco é maior do que aquele que está no mundo, aquele que é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a mensagem de hoje é a oposição. Então, memorize bem essa palavra, oposição. Diga, oposição. Oposição, irmão, é aqueles que se opõem a nós. A oposição são aqueles que se levantam contra nós e muitas vezes tentam nos desanimar. Essa é a verdade. Nos desencorajar da certeza do que nós cremos, do que nós acreditamos. Então, é assim que acontece. O inimigo se levanta muitas vezes só para cair. Então, não desanime não quando a oposição se levanta contra você, tá bom? Então, os opositores sempre existiram e sempre vai existir. É o que diz a Bíblia. Então, adversário, nós vamos sempre ter. Mas a Bíblia nos ensina, né? Jesus nos deixou bons ensinamentos que nós, amados, devemos perdoar e abençoar aquele que nos persegue. Amém? Douglas Pavani, eu acho que é isso mesmo. Meu querido, quanto tempo. Grande abraço a você, toda a sua família. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Aqui nós temos aqui também, acho que a Manu. Ah, é o Manu. Manu. Ô, Manu, meu irmão, grande abraço. A paz do Senhor também a todos vocês que nos acompanham por todas as plataformas aqui. Um grande abraço. Amém? Então, o título da nossa mensagem de hoje é a oposição. Talvez você tenha enfrentado opositores na sua vida, não é verdade? Todos nós enfrentamos em algum momento, seja eles espirituais, seja aqui também no mundo físico. Mas, irmãos, não podemos desanimar. Essa é a verdade. Você que nos encontra aqui pelos podcasts Spotify, não desanima. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, lá no YouTube, você também aqui também pelo TikTok, desanima não. Os opositores sempre vão se levantar contra nossas vidas, mas, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Então, posso todas as coisas que naqueles que nos fortalecem, que é Cristo. Então, se nós cremos nessa verdade, nós devemos descansar no Senhor, confiar na sua provisão, na sua providência e na sua proteção, e assim nós vamos permanecer. O nosso texto de hoje está no livro de Esdras, capítulo número 4. Vamos pegar aqui alguns versículos aqui, irmãos. Então, eu vou passar a meditar nesses versículos aqui, que está do verso 1 ao verso de número 5. Livro do profeta Esdras, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Peguei aqui a versão NVI, coloquei aqui no meu esboço. E olha, pega a sua Bíblia, acompanhe. Se você tem uma Bíblia aí no seu celular, acompanhe aquilo que está sendo pregado. Não seja negligente, seja como homens de Bereia. Acompanhe minuciosamente, detalhe por detalhe. Se não está de acordo com a palavra, irmãos, tem algo errado. Amém? É assim que nós devemos fazer. Sempre estar vigilante, porque os opositores, queridos, estão muitas vezes disfarçados. É isso mesmo, em pele de cordeiro, mas na verdade são lobos devoradores. Então, preste atenção nessa mensagem, aquilo que Deus vai falar conosco no dia de hoje, sobre a oposição, ou seja, aqueles que se opõem a mim e a você. Vamos lá, o nosso texto diz assim, livro de Êxodo, capítulo número 4, verso 1 ao verso 5, na minha versão NVI, eu coloquei aqui no meu esboço. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel
e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los, eles disseram, nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Verso 3, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Verso 4. Então os habitantes da região começaram a desanimar. Preste atenção, irmãos. Olha como é que a oposição se levanta aqui no verso 4. Então os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não para que não continuasse a construção do templo. Veja só como é que a oposição, primeiramente, eles se passam como fosse dos nossos, mas eles não são do nosso, é o que diz a Bíblia. Então o que acontece? Ele se levanta para desanimar, como está falando o texto aqui. Então eles se levantaram e começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Verso 5. Subornaram oficiais para que se opusesse ao povo e frustrasse os planos deles durante todo o reinado do Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, irmãos, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero usar na minha introdução é: durou cerca de 20 anos, a obra ficou parada. A Bíblia diz que ficou 20 anos, 2 décadas. Preste atenção. Olha só a oposição quando se levanta, se nós realmente não buscarmos a Deus, não clamarmos a Deus, não buscarmos, irmãos, realmente a presença de Deus, o Espírito Santo em profundidade. Olha só o que acontece. O inimigo, meus amados, tenta paralisar a nossa vida espiritual, sabia disso? É isso mesmo. Os adversários aqui de Judá e Benjamim representam a resistência, amados. A resistência que os cristãos sofrem por parte dos ímpios. É isso mesmo. Muitas vezes os ímpios vão querer entrar na sua vida para fazer, muitas vezes, aliança com você, fazer aliança comigo. Olha, chega aqui, fala aqui pro Manu, fala aqui pro Douglas, fala aqui para mim, fala assim: olha, vou fazer uma sociedade com vocês, vou ajudar vocês na obra, muitas vezes até na própria obra do Senhor, como está escrito aqui, irmãos. Escuta, eu costumo fazer evangelismo e muitos já chegaram, irmão, dizendo assim: olha, irmão, vou fazer parte aí da missão aí. Mas aí, irmão, entra o discernimento, porque muitas vezes o diabo ele vem usando pessoas, dizendo que serve a Deus, que conhece a Deus, mas o propósito deles não é esse. O propósito deles é outra coisa. O propósito deles é fazer com que a obra do Senhor seja feita de qualquer jeito e muitas vezes, meus amados, somente para conturbar a situação. É isso mesmo. Então, a gente tem que ter o discernimento de espírito para saber quem essas pessoas servem de verdade. Porque o próprio texto vai dizer, se você meditar, esse povo era o povo que era um povo misto, que eles eram idólatras. A Bíblia diz que eles eram idólatras, eles vieram da região de Samaria. Então, eles eram ali um povo misturado, digamos, samaritanos, né? Os sírios, e se juntava lá tudo. Só que eles não adoravam o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que eles não adoravam o verdadeiro Deus, o Deus vivo que nós adoramos. Eles adoravam qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa eles adoravam e eles queriam se misturar com o povo de Deus. E assim, meus amados, acontece muito nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no trabalho, né? Ou seja, até às vezes dentro da própria igreja. Muitas vezes eles estão lá disfarçados como bons samaritanos, mas eles não são bons samaritanos. Muitas vezes eles são lobos devoradores que estão ali prontos para devorar. Quando nós baixamos a guarda, ele nos destrói, nos desencoraja. Muitas vezes vai nos opor aquilo que está sendo anunciado.
que é a verdade, porque o plano do inimigo é o quê? Nós sabemos que essas pessoas são usadas pelo diabo. É assim, dessa forma. Então, o que acontece? Ela se opõe à obra de Deus, do verdadeiro Deus, para que a obra do Senhor fique parada. E muitas vezes, irmãos, se levanta e chega e se opõe a nós, e se nós não tivermos ousadia, intrepidez, coragem mesmo, homens e mulheres corajosos de Deus, nós paralisamos, sabia disso? Porque é o plano do maligno fazer com que isso aconteça, que a obra de Deus não avance, para que mais vida seja alcançada, que mais vida seja salva. Não, o propósito do inimigo é sempre retardar o processo. Ele não pode parar de vez, mas ele pode influenciar para que as coisas não fluam. É assim que acontece. Então, os adversários de Judá e de Benjamim aqui representam a resistência que os cristãos sofrem por parte dos ímpios. É isso mesmo, aqueles que não servem a Deus. É isso mesmo. Então, desde que os judeus entraram em Jerusalém e se dispuseram a reconstruir o templo, os opositores do povo de Deus tentaram impedir a realização desse propósito. Da mesma forma, em todo o tempo, os inimigos espirituais, irmãos, os inimigos espirituais agem contra aqueles que são de Deus. Amém? Então, fica aqui um alerta. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os queridos irmãos, eu quero pegar um texto de Tiago 4:7. Lá, um texto de Tiago 4:7, que, no entanto, é preciso proteger a fé das dúvidas lançadas e não ceder ao mal. Olha só. Perdão. O tempo está virando e o nariz já começa a incomodar, mas está tudo certo, graças a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, olha só. Olha o que Tiago disse. Vou pegar aqui o texto de Tiago aqui. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, né? Ou seja, obedecer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, primeira coisa, irmãos, inimigo de Deus. O inimigo de Deus, quando nós entramos em uma aliança com Deus, ele passa a ser o dono da nossa vida. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, Jesus passa a ser o nosso dono, sabia disso? É isso mesmo, sacrifício de cruz, lá onde ele pagou o preço em nosso lugar. É isso mesmo, quando Jesus foi morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Quando você crê que Jesus, ele morreu em seu lugar, quando você crê que Jesus se sacrificou em seu lugar, Deus torna o nosso dono, sabia disso? Então você fez uma aliança com ele. Como assim? Por isso ele requer fidelidade. Deus requer fidelidade, irmão, assim como é exigida em uma aliança, como um casamento entre um homem e uma esposa. Por exemplo, eu e a minha esposa, aqui o Douglas e a sua esposa. Então, é assim que funciona, é uma aliança, não é fazendo sua aliança com o nosso cônjuge, mas sim com o próprio Deus. Esta forma. Então, Deus requer de nós o quê? Fidelidade, como um casamento. É isso mesmo, como um casamento. Quando o nosso Deus é trocado pela amizade do mundo, que representa tudo que é pecaminoso, que é corrupto, infiel, impuro, acontece o quê? O adultério espiritual. Muitas vezes você vai ler texto na Bíblia. Tiago, ele fala sobre isso. Mas se você pegar os profetas, eles vão falar muito sobre adultério. Principalmente o profeta Ezequiel, Jeremias e muitos outros. Eles vão falar sobre o adultério. Mas o adultério que ele está falando lá é o adultério espiritual, porque o povo abandonou o verdadeiro Deus e foi se prostituir com falsos deuses, falsas divindades. Então, isso aqui acontece um adultério espiritual. Os que desejam ser amigos de Deus devem agir segundo a sua vontade e viver em obediência a Ele e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que prestar muita atenção nos opositores quando eles se levantam. E principalmente, amados, quando nós fazemos, ou seja, adoramos falsos deuses, e isso corrompe o nosso bom caráter, e isso não agrada a Deus. Segundo, nós devemos obedecer a Deus. Tiago diz, devemos se submeter ao Senhor, nosso Deus, e resistir ao inimigo.
aqui está o grande segredo para nós vencermos esse mal. Aqui está o grande segredo. Primeiro, meus irmãos, temos que obedecer e praticar a palavra de Deus. Primeira coisa, temos que obedecer e praticar a palavra de Deus. Isso significa uma total submissão à sua vontade. Segundo, meus amados, temos que resistir às propostas do inimigo. Temos que resistir às propostas do inimigo, às suas sugestões, né? Às tentações que podem vir por meio de pensamentos, convites errados, como falei aqui no início, para participar de atos ilícitos. É isso mesmo, o inimigo faz isso. E principalmente, irmãos, nós vivemos hoje na era digital, então nós temos uma tecnologia na nossa mão. Por exemplo, eu tenho o meu tablet aqui que eu faço meus esboços, mas pode ser o nosso celular e de repente pode ser o computador que está aqui do lado. Pode ser algo que a gente muitas vezes está na TV, vamos lá, TV a cabo. Tem muitos canais que vêm hoje, inclusive, queridos, tem a prostituição, a pornografia, né? Ou seja, essas coisas, esse conteúdo pornográfico, é que tem destruído muitos casamentos, tem destruído a vida de muitos bilhões de pessoas no planeta. Porque as pessoas se alimentam com aquilo que Satanás oferece. O próprio inimigo das nossas almas, ele adora colocar o conteúdo. Eu, de vez em quando, irmãos, eu recebo aqui uns fakes aí. E aí, eu já tenho que ir bloqueando e excluindo, sabe por quê? Eles enviam todo tipo de conteúdo pornográfico. É isso mesmo, é isso que eles fazem. Aparentemente, quer ser teu seguidor. Mas olha, vigia. Vê lá o perfil lá, bonitinho, antes de você aceitar alguém que quer te seguir aí na internet. É isso mesmo, eu recebo muito esse tipo de convite. E eu vou bloqueando e vou excluindo, para que eles não enviem. Porque quando você percebe, como essa página é pública, qualquer um pode seguir. Mas, de vez em quando, eu dou uma revisada quem está seguindo lá, meus irmãos. E você acha cada coisa terrível que você nem imagina. E isso vem para corromper o nosso caráter, né? Fazer com que nós pequemos contra o Senhor e caia na cilada do inimigo. Então, é uma sugestão aqui para os amigos, para os irmãos que nos acompanham aqui. Então, que pode vir, irmãos, de diversas formas, como convite, participar de algo ilícito, eu falei aqui. Então, infelizmente, há pessoas que fazem há pessoas que fazem o inverso do que Tiago nos orienta. Em vez de obedecer a Deus, eles fazem o oposto, eles obedecem ao diabo e resistem a Deus. E aí, meus irmãos, fica complicado. E além disso, vai ter uma vida de fracasso. É isso mesmo, em tudo que faz. Comprometem a sua própria salvação. Amém? Terceiro, em Esdras, no capítulo 4, no verso 2, que nós meditamos aqui. O texto vai dizer no verso 2, então foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias e disseram o seguinte, queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus de vocês. E temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo. E aí, o que acontece? Era simplesmente um disfarce para entrar e fazer bagunça. E aí, meus irmãos, preste atenção. A estratégia deles, de início, não funcionou. Mas eles não desanimaram, não. Nós vemos no texto que, logo em seguida, eles tentaram, no verso 4, eles chegaram até subornar oficiais, né? Aqueles que eram responsáveis pela região, para que não permitisse que a construção do templo do Senhor fosse construída. Então, como estratégia para atrapalhar aqui a reconstrução do templo, povos inimigos se ofereceram para trabalhar junto com os judeus na obra. Esses opositores, irmãos, moravam em Samaria e era um misto de pessoas de diversos lugares. Aparentemente, eles estavam agindo como vizinhos piedosos, mas tudo não passava de um engano. Era o que eles faziam. Já que a intenção era corromper o povo de Deus. É dessa forma. Então, tome cuidado com quem você se relaciona. Tome cuidado com as suas amizades. Quem é que tem te influenciado a se afastar dos caminhos de Deus? Porque são muitos deles. Amém, irmãos? Apesar de dizer que adorava o verdadeiro Deus, da mesma forma que Israel tinham os seus próprios deuses e costumes. Então, Paulo fala na carta aos Coríntios que as más companhias corrompem.
os bons costumes, é o que diz a Bíblia, amém? Então é comum que o convite ao Senhor Jesus encontre principalmente aos novos convertidos, irmãos. Aqueles que seguem a Cristo vão receber muitos convites para sair da presença de Deus e encontre, muitas vezes, você vai encontrar dificuldade se você e oposição se você não tiver realmente firmado no Senhor, somente nele, e você realmente pode cair aí na cilada do inimigo. Pois o mal levantará inimigos para combater a sua fé e fazer com que você esmoreça e caia novamente no mundo. Então, daí a importância de zelar pela nossa vida espiritual, constantemente, e de se afastar daquilo que pode corrompê-la. Então, vigiai, porque o nosso inimigo, lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 7, ali no verso 8, vai dizer que o inimigo de nossas almas está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem está no sono e pegá-lo. Então, eu quero terminar, para concluir a mensagem de hoje, que a oposição, como aqui se opor a Esdras e a todo o povo, não convém que nós e vós edifiquemos, e foi a resposta de Zorobabel. Nós vemos aqui no verso 2, no verso 3, não convém que nós e vós edifiquemos. Essa foi a resposta de Zorobabel e Jesua aos chefes das famílias, e os chefes das famílias deram aos homens que queriam se juntar a eles na reconstrução do templo. O motivo da recusa não era, irmão, político. O motivo da recusa não era ético, mas estritamente espiritual. Eles sabiam quem eram aquelas pessoas, eles conheciam. Então, aqueles opositores viviam no paganismo, vivia nos caminhos do pecado, da rebeldia contra Deus. Desta forma, não era conveniente que eles se aliassem a esse tipo de pessoas. Ou seja, não era conveniente eles se aliassem ao povo de Deus, esses povos que buscavam santificação outrora em Israel. Havia negligenciado essa instrução e por isso foi expatriado. A nação de Israel, ela foi muitas vezes levada cativo devido à sua própria aliança com esses povos, que desagradaram a Deus. Se você ler a Bíblia, se você ler livros específicos dos profetas, lá em Crônicas, livro das Crônicas, livro dos Reis, você vai ver que o povo de Israel muitas vezes se prostituíram, né? Fizeram alianças com falsos, com os povos, e chegaram, se nós pegarmos, irmãos, aqui no final de Esdras, o povo tinha até casado com mulheres que Deus proibia que eles casassem com esses povos. Para quê? Para que ele não trouxesse os seus costumes para dentro da nação de Israel. E aí, chega ali no final, aqui do livro de Esdras, se você meditar aí, eles fizeram isso e enviaram as suas mulheres de volta para as suas terras. Ou seja, foram desfeitos, pediram perdão a Deus da rebelião, das alianças que eles tinham feito, e enviaram as suas mulheres de volta para as suas terras, aonde adoravam todo tipo de falsas divindades. Então, aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que eles se alinharam a esses povos e contaminaram-se com as falsas alianças que eles fizeram. Então, por isso foi expatriado Israel quando houve realmente o tempo que Deus determinou para que o seu povo voltasse e se arrependesse dos seus pecados, se purificasse dos seus maus caminhos e vivesse uma vida realmente de acordo com a palavra de Deus. Da mesma forma, quem deseja manter a sua fé deve se atentar aos princípios de separação entre a luz e as trevas. Porque o que tem a ver Jesus com o Belial? O que tem a ver a luz com as trevas? Então, ou nós andamos com Cristo, ou nós andamos sem Cristo. Se nós estamos com Cristo, nós estamos na luz. Se nós estamos sem Cristo, nós estamos nas trevas. Então, nós precisamos entender isso, compreender e obedecer a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, temos que fazer aqui essa divisão. Isto é, quem faz do Senhor Jesus o centro da sua vida, não comunga dos mesmos erros dos incrédulos. É isso mesmo. Ao contrário, por trilhar o caminho direcionado por Deus,
testemunham a eles e transformação que recebeu em sua vida vai mostrar para as pessoas que você não é mais a mesma pessoa, porque Jesus, ele muda, Jesus, ele transforma, Jesus, ele salva, Jesus, ele resgata. Então, irmãos, eu vim do monturo. Manu tá aqui. Manu, meu amigo. Amigo, quantas vezes nós saímos na balada, hein, Manu? Misericórdia. É isso mesmo. Nas drogas, na prostituição, nas bebedeiras, nas orgias. É isso mesmo, irmão. Eu acho que nós viemos digamos, nascemos no berço cristão, não. Eu nasci realmente no pecado. Eu vivi no pecado, meus irmãos, até um dia que Cristo me tirou do monturo, ou seja, do lixão, da lama, e me resgatou. Mas eu não me orgulho de falar sobre isso, não. Mas eu conto testemunho da onde Jesus me tirou para encorajar aqueles que ainda permanecem no pecado. Então, aqui, meus irmãos, para nós terminarmos a mensagem de hoje, vou terminar aqui louvando ao Senhor, porque adorar ao Senhor é oração, sabia? Louvar a Deus é orar a Deus. É isso mesmo, é falar com Deus, é exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, vou pegar aqui um trechinho desse louvor do Fernandinho, que é um louvor muito lindo, irmão, para nós encerrar aqui a nossa mensagem de hoje. É um louvor muito lindo, nós começamos a louvar ele aqui. Olha, e eu faço um convite a você. Se você ainda não conhece a Cristo, o dia é agora. Leva-me a tua glória. Quer vir para Cristo, meu irmão, minha irmã? É só se arrepender dos seus pecados. Só confessar: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora. Tenho me afastado, Senhor, tenho andado longe de Ti. Mas eu peço Teu perdão, eu confesso de todo o meu ser. Me arrependo, Senhor, e confesso, Senhor Jesus, que sou pecador e abandono o pecado, Senhor. E quero viver a partir de hoje, Senhor, como Seu filho, como filho do Deus vivo. Como diz esse louvor? Leva a tua glória, me leva aos teus rios, quero mais de Ti. Diga para Ele: quero mais do Senhor Jesus. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. Vou anunciar o Teu amor, anunciar o Teu perdão. Eu vou quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Beija-me com Teus braços, Senhor.
mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me com teu grande amor, receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Quero mais de ti, Jesus. Preciso mais de ti, Jesus. E receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Pai, graça nós te damos, Senhor. Eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, ó Deus. A tua palavra diz, Senhor, que é em vão, Pai, o sentinela vigiar se não for o Senhor conosco. Ajuda, Senhor, como diz na tua palavra, a contar os nossos dias, Pai, com um coração sábio. Dai-nos, Senhor, um coração igual ao teu, Jesus. E queremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ó Deus, das nossas transgressões, Pai. Declarar que só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Pai. Dá sabedoria do alto, Senhor. Discernimento, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, tudo que existe, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor, como diz a tua palavra. Guarda a nossa entrada, Pai, guarda a nossa saída. Livra-nos do mal, livra das tentações desse mundo, Senhor. E nos dá um espírito reto, Senhor, como diz na tua palavra, disposto a te obedecer, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Leva-me à tua glória. Leva ao teu rio. Quero mais de ti. Leva aos cativos. Leva aos oprimidos. Vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Então diga: eu quero ir bem mais alto, preciso ir bem mais alto. E receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor.
teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Em nome de Jesus, meus irmãos, fica na paz e que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus.